Cintilografia miocárdica. Para que serve esse exame? Quais são as suas contraindicações? Bom, eu sou Thaísa, médica cardiologista, trabalho com cardiopatia congênita e doenças da aorta, além de cardiologia geral, e sou professora universitária, além de mestre em ciências cardiovasculares. Minha missão aqui nas redes sociais é descomplicar o coração com vocês. Já falei a respeito de vários exames complementares que a gente usa na cardiologia. Na cardiologia, a gente, de fato, tem muitos exames diferentes e cada exame vê uma coisa. A cintilografia, especificamente, ela vê a perfusão, quanto de sangue que está chegando e nutrindo o músculo do coração. A gente usa, então, nos casos que a gente tem a suspeita de uma doença coronariana, que seria uma placa de aterosclerose obstruindo o fluxo em alguma das coronárias, causando, então, a isquemia. Quando o coração ele precisa de mais sangue para se nutrir, não consegue chegar porque tem essa obstrução, essa placa ali, e também o risco de infartar. A cintilografia, então, ela é feita em duas etapas. Isso é a cintilografia miocárdica para avaliação de isquemia, porque existem vários tipos de cintilografia miocárdica, tá? Mas a mais clássica, que é a que eu estou falando aqui agora, é sobre para ver isquemia. Ela é feita em duas etapas, uma etapa em repouso e a outra etapa com estresse físico ou farmacológico. Em repouso, então, a gente vê como que a perfusão é a quantidade de sangue que está chegando ali no miocárdio. Como é essa perfusão no repouso, e a gente compara essas imagens de perfusão de repouso com depois a perfusão no estresse, tanto no estresse físico ou no farmacológico. Então, o paciente ele faz a esteira, a gente injeta o radiotraçador e depois adquire as imagens. E a gente compara para ver se a quantidade de sangue que então está chegando quando o paciente está em repouso e a quantidade de sangue que está chegando com o paciente fazendo o estresse, se está alterada. E em quais locais do coração, quais paredes do coração que estão tendo a perfusão prejudicada no esforço, levando então a gente a deduzir que existe alguma placa, alguma obstrução naquele vaso que não esteja permitindo que a quantidade de sangue necessária chegue quando o paciente faz um esforço físico. A gente usa esse exame, então, na estratificação de risco de um paciente que a gente já sabe que tem uma doença coronariana, para a gente ver o percentual de isquemia, quanto de músculo está ali sofrendo com aquela lesão, ou no paciente que a gente ainda não tem o diagnóstico de doença coronariana, mas ele tem uma clínica suspeita. Então, pode ser tanto para estratificação de risco e avaliação de uma placa que a gente já conhece, quanto para a gente fazer o diagnóstico de fato de uma doença coronariana. Como esse exame usa tomografia também, ele é um exame que ele utiliza radiação, ele é contraindicado em pacientes grávidas, e outra contraindicação é se o paciente ele tem alergia ao radiofármaco específico, não é alergia a iodo, tá? E ainda assim, mesmo que o paciente tenha alergia ao radiofármaco, muitas vezes o que a gente faz é o preparo pré-exame com corticoide e antialérgicos. No caso do uso da medicação, se for o dipiridamol, uma contraindicação importante é se o paciente tem asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Nesses casos, a gente não vai usar o dipiridamol e pode usar uma outra medicação, mas sempre tentar o teste de esteira. A não sei que o paciente ele tenha uma contraindicação a fazer um esforço físico, às vezes um idoso que tem um problema no joelho, em alguma articulação, não consegue andar de fato por uma questão, uma limitação física não relacionada ao coração, aí a gente às vezes tem que fazer então a medicação como alternativa ao estresse físico, ao estresse da esteira. Esse exame também não deve ser realizado em alguém que está tendo muita dor no peito em repouso, né? Então, se o paciente ele tem dor no peito, mas é aos esforços, é uma coisa. Agora, se o paciente ele está tendo uma dor no peito muito frequente, mesmo em repouso, também não é um exame muito adequado, porque o estresse que ele vai ser submetido pode acarretar complicações ali durante o exame para esse paciente. Mas, fora isso, é um exame muito seguro, principalmente porque é um exame feito por médicos, tem todo um checklist, toda uma avaliação pré-exame, geralmente é em um ambiente em que tem todos os primeiros socorros ali disponíveis para caso tenha alguma complicação durante o procedimento, mas, como eu disse, em geral é um exame muito seguro
principalmente feito por pessoas capacitadas e experientes. Bom, se tiverem mais dúvidas, coloca aí nos comentários que eu tento explicar. Se eu esqueci de alguma complicação, de alguma contraindicação, colegas, por favor, me ajudem aí nos comentários também.